Boa noite, boa noite. Boa noite aos que estão por aí. Pessoal, quem entra primeiro me ajuda com as questões técnicas, hein? Me ajuda. Áudio tá ok, imagem tá ok. Me contem aí se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, está tudo certo pra gente poder começar mais uma terça-feira, nossa live de 8h30. Áudio e imagem ok por aí. Me contem se tá tudo certo. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais uma terça-feira, então, de nossas lives semanais. Toda terça-feira às 8h30 da noite. Pra quem tá aqui numa primeira interação comigo, como de praxe, vou fazer uma rápida apresentação. Me chamo Natália, sou professora de inglês há 15 anos aí na estrada. Sou especialista em ensino de adultos, trabalho com adultos, todo o meu foco é ensinar inglês para adultos. E com os meus alunos eu faço um trabalho voltado para oralidade. Então eu ajudo os meus alunos a serem falantes de inglês, a de fato conseguirem usar o idioma. E o nosso assunto aqui de hoje tem tudo a ver com isso. Nós vamos falar sobre ambiente de imersão e como ele pode te ajudar a acelerar o seu aprendizado. Muita gente tem essa questão, né? Nossa, eu queria aprender inglês rápido. Como que eu aprendo inglês rápido? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aviso muito importante, caso você esteja aqui de paraquedas, já vou te avisar que toda terça-feira, às 8h30 da noite, temos esse encontro aqui. Então, você já pode colocar na sua agenda, terças-feiras, 8h30 da noite, sempre vai ter um tema aqui de seu interesse relacionado ao inglês. Se você tem sugestões de temas para essas lives, de temas para essas aulas, por favor, me mande aqui nos comentários da live. Me mande por direct também, que eu vou colocar lá na listinha de tópicos para serem abordados durante essas aulas. O ideal é que venha de vocês, para que vocês me digam o que tá afligindo aí esses coraçõezinhos. Lembrando que essas lives elas ficam disponíveis aqui no perfil por 24 horas, então amanhã à noite essa live sai do perfil e aí ela fica disponível apenas para os meus alunos. Meus alunos, eles têm esse espaço guardado aí no meu coração. E aí essa live vai ficar disponível depois apenas para os meus aluninhos. Logo, esteja comigo nas terças às 8h30 para você não perder. Deixa eu saber quem é que tá aqui. Tô vendo um monte de carinha. Eu quero ver, assim, sabe aquele negócio de imagem? Preciso das imagens. Me conta de qual time que você é. Você é do time da velha guarda ou você é do time dos novatos? Se você é do time da velha guarda, você já tá aqui há um tempo, você já tá aquecido, você já tá pegando aqui esse jeito do inglês. Então manda pra mim aí nos comentários o foguinho, aquele emoji do foguinho. O foguinho é se você é da velha guarda, já está aquecido, já é meu seguidor aqui há mais tempo, já me conhece, já tá por aqui fazendo a sua evolução do inglês comigo. Se você entrou aqui por agora, se você é novato, tem pouco tempo que você tá aqui no perfil, seja bem-vindo, mas deixa eu te ver também, manda aí aquele gelinho. Toda vez eu falo gelinho, gente, não é gelinho, é floco de neve, o floco de neve da Frozen. Se você é novato, manda aí o floquinho de neve da Frozen para eu saber que você está me acompanhando há pouco tempo. Quero saber quem é que tá aí. Tô vendo uma galera que tá aqui toda terça-feira, hein? Essa galera que tá toda terça aí tá arrasando. Very, very good. Então vamos lá, meu povo. Nessa live nós vamos falar sobre... Nessa live qual que é o objetivo, né? Daqui pro final dela, o que que vai acontecer? Você vai entender o que que é o tal desse ambiente de imersão, como que ele pode te ajudar a acelerar o seu aprendizado de inglês e como você pode montar o seu, como você pode ir colocando coisas ali para poder montar o seu. Então eu vou te dizer o que que é, como te ajuda e como fazer, né? Não adianta nada eu só ficar falando do negócio aqui e não te ensinar como fazer. Então a ideia é que você saia daqui hoje sabendo até como colocar a mão na massa. Tô vendo só foguinho aí no chat, hein? Então tem só gente das antigas. Pessoal que já tá aí há um tempão. Ok, então vamos lá. Como de costume, comecemos com um momento de reflexão.
Momento de reflexão. Como é que o inglês está inserido no seu dia a dia hoje? Pensa aí. Como que o inglês faz parte da sua vida hoje? Você acha que tá ok? Tá uma quantidade, uma frequência boa? Você acha que o inglês ele tá em vários momentos do seu dia, ou às vezes ele tá reservado ali só a aula? Se é que você tá estudando inglês. Vai pensando aí, pessoal. Como é que o inglês está inserido? O quanto o inglês está inserido no seu dia a dia? Mandem aí no chat, mandem aí nos comentários. Como é que tá o inglês na sua vida? Ele está em vários momentos, ele está em momentos isolados, ele não está... Como é que tá aí essa questão do inglês? Que isso tem tudo a ver com como você vai acelerar, que é exatamente o nosso tema de hoje. Por enquanto, reservado somente para a aula. A maioria das pessoas tem esse tipo de contato com o inglês, né? O contato durante a aula. Então, faz aula de inglês 1, 2 vezes na semana, e aí tem contato com o inglês ali durante a aula, e é isso. No máximo, faz ali um dever de casa. Ainda bem tímido, mas em momentos de descontração, como ver filmes e séries. Ok, muito bom, excelente. Colocá-lo em momentos de descontração também é válido, também tem suas vantagens. Excelente, vamos mandando aí que a gente vai começando aqui. Primeira coisa, vamos comparar duas realidades aqui. Nós temos duas realidades do ser humano que vai aprender inglês, certo? Duas realidades do brasileiro que vai aprender inglês. Tem aquele camarada, vocês talvez já conheçam alguém assim nesse esquema. Tem aquele camarada que ele se manda. Eu vou usar, por exemplo, aqui os Estados Unidos, tá? Mas é para qualquer país, no lugar de Estados Unidos, você pode pensar em qualquer país onde o inglês é falado nas ruas, certo? Então, qualquer país que usa o inglês. Eu vou falar Estados Unidos para ficar mais fácil aqui a nossa comunicação. Então, tem aquela criatura que ele decide fazer um intercâmbio ou um curso, vai estudar, vai trabalhar fora, e aí ele vai para os Estados Unidos. E aí ele fica lá nos Estados Unidos 4, 5, 6 meses, 1 ano. Esse camarada, muitas vezes, ele vai cru. Ele vai sem saber basicamente nada. E ele volta, fluente. Então, essa é uma primeira situação. É o camarada que se manda lá para os Estados Unidos, ou qualquer outro país falando de inglês. Ele se manda e ele aprende. E quando ele volta, ele já tá sabendo falar, ele já tá conseguindo entender, tá uma beleza. E a gente tem a segunda situação, que é do camarada, vulgo nós aqui, eu acredito, que foi o meu caso, daquele camarada que aprende inglês estando no Brasil. Então, ele tá aqui no Brasil e ele tá aprendendo o inglês aqui como uma língua estrangeira. Então, ele não tá vivendo o inglês como o camarada que foi lá para os States. A gente tava falando há umas lives atrás aí sobre as comparações, né? Como que às vezes a gente faz umas comparações injustas com a gente. Como é que tu vai comparar o camarada que tá lá 1 ano, respirando, ele respira, ele ouve inglês. Todo canto que ele vai, ele ouve inglês. Com você que está aqui no Brasilzão, tá todo mundo falando português, tudo ao seu redor é português. Como é que a gente compara esses dois camaradas? Então, a maioria das pessoas, a grande maioria, tá nesse segundo contexto, que é o contexto de você estar no Brasil e aprender inglês aqui. Isso quer dizer que você não... Durante muito tempo as pessoas acreditavam que para você aprender a falar, principalmente, você tinha que ir para outro país, porque aqui não dava, era impossível e tudo mais. Gente, isso aí já caiu por terra há muito tempo. Muito tempo. Primeira vez, vou dar o meu exemplo para vocês. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu já falava inglês, há muito tempo. Já tinha aprendido ali inglês, há muito tempo. Então, essa história de que você precisa estar no exterior para aprender é balela. No entanto, existe sim diferença de como você aprende e o quão rápido você aprende. Então, é isso que a gente vai comparar aqui. Será que o período de 1 ano, as pessoas ali, essa pessoa que foi para os Estados Unidos e essa pessoa que está aqui no Brasil, será que comparando os dois em 1 ano eles vão estar no mesmo nível? O que vocês acham?
Vocês acham que se eu pegar essas duas criaturas aí e comparar a evolução delas 1 ano depois, eles vão estar no mesmo nível? Provavelmente você vai chegar aí, espero que você chegue à conclusão de que não. A pessoa que está lá imersa no inglês, ela tem muito mais chance de desenvolver. Quer dizer que ela vai desenvolver? Não. Infelizmente, tem casos assim, talvez vocês conheçam. Se alguém conhece alguém assim, conta aqui nos comentários pra gente. Tem muitas pessoas que vão para Estados Unidos ou outros países onde o inglês é falado e essas pessoas, mesmo assim, não conseguem aprender o idioma por vários motivos. Mas não é nessa galera que a gente vai focar. A gente vai focar naquela galera que vai e aprende e volta pro Brasil sabendo inglês. Então, essas pessoas que estão lá, elas respiram o inglês. Então, ela sai na rua, tá todo mundo falando inglês. Ela vai pra faculdade, por exemplo, se ela estiver na faculdade, tá todo mundo falando inglês. Ela vai na padaria, tá em inglês. Ela liga a televisão, tá tudo em inglês. Ela liga o rádio, tá tudo em inglês. Então, essa pessoa, ela está sendo rodeada pelo inglês. Ela está imersa no inglês, certo? Já nós aqui no nosso Brasilzão, se nós não fizermos nada com relação a isso, nós vamos estar rodeados da nossa língua materna, que é o português. Então, tudo que a gente fizer, a gente liga a TV, português. A gente liga o rádio, português. Então, a gente é rodeado pelo português. Então, o que é você criar esse ambiente de imersão? É você acrescentar o inglês em vários momentos do seu dia a dia. É como se você simulasse os Estados Unidos. Olha aqui o tamanho das aspas. É como se você simulasse os Estados Unidos. Então é você tentar ao máximo colocar coisas que você pode fazer, as suas coisas de sempre, que você pode fazer, no entanto, em inglês. Então é fazer as coisas que você já faz em inglês. Vai dar pra você fazer isso sempre? Não. Não tem como você controlar a língua que as pessoas falam no meio da rua. Na rua, o pessoal vai falar português. Não tem como você controlar. Agora, você pode controlar o idioma do seu celular, você pode controlar as músicas que você ouve, você pode controlar a série que você assiste, você pode controlar diversas outras coisas. Então, a grande vantagem de você ter esse ambiente, esse ambiente imersivo ou ambiente de imersão, é que ele vai acelerar o seu aprendizado. Então, quando a pessoa fala assim, Natália, eu preciso aprender inglês rápido, o que eu faço? Eu digo, viva inglês. Respire inglês. É isso. Quanto mais você tiver contato de qualidade com o inglês, quanto mais o inglês estiver presente no seu dia a dia, mais rápido você vai aprender. Então, se você tem contato, a maioria, da galera aí que tem aquele contato com o inglês 1, 2 vezes na semana, às vezes. Você ter contato com o inglês 1, 2 vezes na semana vai demorar muito tempo até você conseguir ter um nível bacana. É diferente daquele cara que tá lá todo dia ouvindo, falando, lendo inglês. Então, conseguiram pegar a diferença? Me contem aí, tá tudo bem até aqui? Conseguiram pegar a diferença do que é aprender inglês fora, aprender inglês no Brasil e o que o tal desse ambiente imersivo pode fazer por você? Entenderam a vantagem de você ter esse ambiente imersivo? Me contem aí. Me contem aí. Então, o que esse ambiente de imersão ele te possibilita? Ele te possibilita ter relação com o inglês de uma forma mais natural. Coisas do seu dia a dia, coisas do seu interesse. Então, você vai assistir um tutorial sobre como fazer tal coisa. Ao invés de assistir em português, você assiste em inglês. É um contato totalmente natural, um contexto autêntico para você, significativo para você. Então você vai ter contato, você vai experimentar o inglês, você vai ver o inglês, você vai ter contato com o inglês do mundo real. No sábado ou no domingo? No final de semana eu fiz um post falando sobre isso, inclusive quando acabar a live aqui, deem uma olhada. Eu fiz um post falando sobre isso, que quando eu saí do meu cursinho de inglês lá com 17 anos, foi a época que eu entrei na faculdade, eu tive um baque terrível. Porque eu vivia naquele mundo do livro didático, eu vivia naquele mundo lá do meu cursinho de inglês. Quando eu fui pra faculdade, dei de cara com os professores gringos falando inglês, foi difícil.
Eu não conseguia entender tudo que eles falavam. Então foi um momento de adaptação. Então quanto mais cedo você tem esse contato com o inglês do mundo real e traz o inglês para o seu dia a dia, mais fácil é você aprender. Deixa eu ver aqui. Verdade, às vezes ficamos presos em aulas e não nos damos conta de que tem várias coisas que podemos fazer no dia a dia para complementar. Exatamente. Eu até tenho uma frase que a primeira vez que eu falei ela, o povo ficou assim, hã? Que eu falo, a aula de inglês é o de menos. Gente, a aula de inglês é o de menos. É isso. A aula de inglês é o de menos. Natália, você tá menosprezando sua profissão, o que você faz? Jamais. Jamais. Mas a aula de inglês, ela é um pedaço pequeno do seu contato com o inglês. Então, o inglês, ele é um negócio que pra você, se você é aquela pessoa que quer aprender o inglês pra dominar, no sentido de conseguir usar em diversas situações, ler e conseguir entender livros em inglês, assistir vídeos e conseguir entender esses vídeos, assistir séries. Se você é uma pessoa que quer, de fato, ter um entendimento bom do inglês, saiba que fazer a aula e ponto não vai te ajudar. Vai te ajudar, mas não vai te dar tudo para que isso aconteça. Então, os outros momentos são fundamentais. A gente fica na zona de conforto. É uma mistura de zona de conforto com, às vezes, falta de instrução. Então, hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande em criar alunos autônomos, gente. Eu quero que vocês saibam quais são as ferramentas. Eu quero que vocês usem sites diferentes. Eu quero que vocês consigam todo dia ter contato com o inglês. Eu quero que vocês sejam autônomos. Eu não quero que vocês fiquem presos a mim. Não quero que vocês fiquem dependentes de um livro, dependentes de um professor. Até porque isso é chato. Então você tem que ter ali suas cartas na manga para ter contato com as coisas que você gosta em inglês. Então, o tal desse ambiente de imersão é isso. É você colocar o inglês ao máximo no seu dia a dia. E aí eu te pergunto, como que é, então, essa imersão brazuca, essa imersão in Brazil eficiente? Como que eu faço essa Brazilian immersion que seja eficiente? Primeira coisa, gente, dependendo do seu nível, esse ambiente de imersão ele vai ser um pouquinho diferente. Então, se você sabe zero de inglês, zero, eu acredito que não é o caso de muitos aqui. Mas se você sabe zero de inglês, primeiro tenta construir um pouquinho a base de palavras, de vocabulário. Começa devagarzinho, começa criando o seu ambiente de imersão gradativamente. Se você já está no inglês tem um tempo, se você já fez curso, se você já teve aí, sei lá, 1 ano de aula, se você já tem uma certa base do inglês, mete bronca. Mete bronca. Faz o seu ambiente de imersão. Coloque o máximo das suas coisas possíveis em inglês. No entanto, entenda que esse processo, ele pode ser gradativo. Então, você pode começar, por exemplo, botando só o idioma do seu celular em inglês e dos seus eletrônicos, né? Seu computador, seu tablet, seu celular, suas coisas do dia a dia ali em inglês. Beleza, tô lá 1 mês fazendo isso, 1 semana, né? 1 semana tá bom. Tô 1 semana fazendo isso. Na semana seguinte eu vou fazer mais uma coisa. E aí cada semana você vai colocando uma coisa nova. Até que vai chegar o ponto que o inglês ele vai estar presente em, sei lá, 50% do seu dia. Então olha só, você já tá 50% à frente daquelas pessoas que estão fazendo aula lá 1, 2 vezes na semana. Então, vê dessa forma. Cada coisa que você faz é um passo a mais que você tá, é 1 mês a mais, é 1 ano a mais, você tá à frente. Você tá muito à frente do que se você tivesse simplesmente fazendo aula e aí isso tendo contato com o inglês 1, 2 vezes na semana. Entenderam? E aí, essa questão de imersão também, uma outra coisa que faz com que ela seja eficiente é você entender que isso é colocar o inglês como parte da sua vida. Então não é você ter, por exemplo, nossa, eu vou fazer o dia do inglês. Aí durante esse dia você faz tudo em inglês. Um dia. E aí durante os outros você larga. Não. Melhor você fazer um pouquinho todo dia. Então, a sua imersão, o seu contato com o inglês, gente, é diário. É todos os dias.
Fiz um post também um tempo desse. Você não precisa estudar inglês todos os dias. Você precisa ter contato com o inglês todos os dias. Você precisa viver o inglês todos os dias. Estudar inglês, parar, pegar um livro, fazer um exercício de gramática, escrever uma redação, isso você não precisa fazer todo dia. Isso você pode fazer 1, 2 vezes na semana. Tem gente que inclusive aprende... Vou jogar essa bomba aqui. Tem gente que inclusive aprende inglês sem estudar. Já pararam pra pensar sobre isso? Vocês conhecem algum abençoado? Eu conheço um abençoado assim. Vocês conhecem algum abençoado que aprendeu inglês sozinho? A bênção aprendeu inglês assistindo séries, jogando lá no videogame, lendo uns trem lá que ele gosta de ler. Eu conheço uma criatura desse jeito. Teacher Alex, se tiver por aí. Sempre lembro do Teacher Alex nesses casos. Ensina essa mandinga aí. É isso. Essa galera aí que aprendeu inglês, por exemplo, com videogame, é aqueles moleques, não só meninos, né? Mas os que eu conheço, por exemplo. É aqueles moleques que, cara, passa o dia no videogame, passa o dia lendo sobre o jogo que eles gostam e lá conversando com a galera do jogo. Pessoal que gosta de algum assunto e passa o dia vendo sobre aquilo no YouTube. E vai lendo tutoriais e vai assistindo vídeos. Então, podem ver que essa galera que aprende inglês sem estudar é aquela galera que vive o inglês. Eles vivem enrolados com coisa de inglês. Sempre tudo que eles fazem é inglês. Exatamente. Tem um amigo que aprendeu inglês jogando videogame. Exato. Tem esses casos. Então, a pessoa, por exemplo, que às vezes só vai para os Estados Unidos, vai trabalhar. A pessoa, muitas vezes, ela não para fazer um curso de inglês. Ela aprende o inglês na marra, na prática. Ela começa a ouvir as pessoas falando, ela vai associando uma coisa a outra e tudo mais. E aí ela vai desenvolvendo. Essas pessoas, elas não ficam lá 2 horas do dia delas sentadas, fazendo exercício de gramática, lendo. Não, elas vão pegando na prática. Então, isso é o tal do ambiente de imersão. E com certeza essas pessoas desenvolvem muito mais. É por isso que a pessoa que vai lá para os Estados Unidos e fica 6 meses, 1 ano vivendo inglês, ela volta assim, fenomenal. É por isso. Esse é o motivo, meu povo. Simples assim. Simples assim. Até aí tudo certo, pessoal? Até aí alguma dúvida? Que agora eu vou dar aqui dicas para vocês de como, vou explicar como que vocês vão fazer o tal desse ambiente imersivo. Quais são as coisas que vocês podem fazer para ir criando esse ambiente imersivo aí. Me digam aí se tá tudo certo, se tem alguma dúvida, podem mandar. Então, lembra o que eu falei? Dependendo do seu nível, dependendo do que você já sabe do inglês, você vai pular de cabeça ou você vai botar o pezinho nessa história de imersão, certo? Então, se você tá ali mais no básico, sabe pouco, não consegue entender tanto, a maioria das coisas é ainda muito complexo para você, começa devagar, começa com ações que você consiga. No entanto, lembre-se que tem que ser um pouco desafiador, tá? Então, tudo que você for fazer em inglês tem que ser desafiador. Se tá fácil demais, você não vai desenvolver. Então, tem que ter algo desafiador ali para você, certo? Vamos lá então, meu povo. Primeira coisa, eu digo que é o mais fácil de todos porque acontece com alguns cliques. Primeira coisa, coloque o inglês como idioma do seu celular e dos seus eletrônicos. Começa por aí. Então, você vai colocar o seu celular em inglês, automaticamente um monte de aplicativo já vai ficar em inglês. Automaticamente, filtro do Instagram, um bocado de coisa já vai ficar em inglês. Então, como que isso te ajuda? Você já sabe mexer no seu celular. Então, você vai fazer os mesmos movimentos ali, clicar nos mesmos lugares que você sempre clicou. No entanto, agora vai estar em inglês. Então, você vai observar como que é aquilo ali. Então, na hora de desligar o seu celular, vai aparecer lá uma frase, switch off. Aí você, uai, gente, então switch off é para desligar. Interessante. Vida que segue.
Ah, eu vou aqui no desenho da engrenagem, né? Que é das configurações. Aí tem aqui escrito settings. Settings. Ah, então assim é como diz configuração em inglês. Entendi. Então, à medida que você vai mexendo no celular, e claro, você tem que ser observador. À medida que você vai mexendo no celular, à medida que você vai mexendo no computador, você vai vendo como as coisas são ditas em inglês. Então, por exemplo, meu computador tá aqui do lado. Aí lá naquela barra de pesquisa tem aqui, type here to search. Type here to search. Ou seja, digite aqui para pesquisar. Então, só de olhar ali, eu não tô mexendo em nada no computador. Só de olhar, eu já vejo type here to search, para procurar. Isso é a tentativa de fazer uma lupinha. Então, só de estar em inglês, somente dele existir em inglês, eu já consigo aprender um monte de vocabulário novo. E claro que o ideal é você ter intencionalidade, ou seja, você vai olhar, você vai observar. Ah, essa palavra aqui é tal coisa. Ah, isso aqui é tal coisa. E aí você vai associando. E olha só o que é legal. O ser humano, ele passa o dia com o celular na mão, vai? No geral, as pessoas usam bastante o celular. Você repete a mesma ação no celular várias e várias e várias e várias vezes. Então, o que isso quer dizer? Cada vez que você vai vendo aquela palavra em inglês, você vai martelando ela na sua cabeça. E aí você, de fato, aprende. Acho que toda live eu falo isso, porque isso é um dado maravilhoso. Estudos mostram que para você aprender... Gente, eu tô com a coceira no nariz, que eu não sei o que é. Estudos mostram que para você aprender uma palavra nova, por exemplo, você precisa ser exposta a ela de 6 a 40 vezes. Então, não é que você vai ver a palavra uma vez e, nossa, aprendi. Quantas vezes você precisou ver a palavra happy para saber o que é happy? Muitas. Quantas vezes você precisou ouvir o What's Your Name para entender que o What's Your Name é para perguntar qual é o seu nome? Então, quanto mais você vai repetindo aquela ação ali do celular, do computador e tudo mais vocabulário você vai aprendendo. Então, ter um ambiente de imersão, ele vai te ajudar a aprender as coisas na prática. Não é você pegar um dicionário e digitar lá, configuração em inglês. Ah, tá. Setting. Não, você tá vendo. Você tá experimentando. Você tá vivendo o inglês. Entenderam? Esse é o primeiro e o mais básico de todos. O próximo, que é uma dica que eu sempre dou. Gente, redes sociais. Vocês estão aqui comigo no Instagram agora. Tem aí várias redes vizinhas. Gente, tem gente que fala inglês em todas essas redes. Aqui no Instagram tem um bocado de gente que fala inglês, seja nativo ou não nativo. Aqui a gente não vai entrar no critério de nativo e não nativo, tá? O importante é a pessoa falar inglês, até porque quanto mais sotaques diferentes você conhecer, melhor pra você. Então, se tem um indiano falando inglês, siga o abençoado. Se tem um americano falando inglês, siga o abençoado. Tem um brasileiro que só fala inglês no perfil dele, siga o abençoado. Usa as redes sociais para seguir pessoas que produzem em inglês. Textos em inglês ali na legenda dos posts, nos stories, pessoas que falam inglês. Claro que assim, você vai precisar procurar, né? Você não vai sair seguindo qualquer pessoa, tem que ser algo minimamente interessante para você. Então, se você gosta, exemplo, né? Vira e mexe, eu dou esses exemplos aqui nos stories. Eu gosto de ler e eu gosto de ouvir sobre coisas relacionadas à musculação. Então, esses dias eu até indiquei aqui um perfil. Eu vou procurar o quê? Pessoas que treinam e que falam inglês. Pessoas que falam sobre treino, sobre academia. E eu vou seguir essas pessoas. Então, eu vou ter aquele vocabulário naquele contexto que eu gosto em inglês. Então, é você seguir pessoas que falam sobre coisas que você gosta. E aí você pode pegar nativos ou não nativos. Não é ser nativo não é um pré-requisito. Pode ser nativo ou não. Então, primeira coisa, eletrônicos em inglês. Segunda coisa, seguir perfis de falantes de inglês. Pessoas que produzam em inglês. Terceira coisa, é você interagir com essas pessoas.
Então, se a pessoa faz posts em inglês, você comenta em inglês as fotos dela. Comenta um story, manda um direct, igual você faz em português. A pessoa... existem também, né, para fins educacionais, existem sites, aplicativos, fóruns, que você fala inglês com pessoas do mundo inteiro. Com câmera ligada, com câmera desligada, com texto, com áudio, da forma que você preferir. Então, use essa possibilidade da internet. Na época, gente, que eu tava aprendendo inglês, a POB, na época que eu tava aprendendo inglês, a internet não era YouTube, coitado. Tava um bebê YouTube. Então, aproveitem o que vocês têm à disposição. Usem a internet para se comunicar com as pessoas. Não precisa ter vergonha da pessoa que mora lá no Japão. Não precisa ter vergonha da pessoa que tá lá na Inglaterra. Pra que tu vai ter vergonha do indivíduo que tu não vai nem conhecer nunca? Provavelmente, assim, né? Espero-se que você crie uma amizade. Vai que você cria uma amizade e conhece essa pessoa lá na frente. Mas provavelmente você nunca vai nem conhecer esse indivíduo. Pra que essa vergonha? Então, fale com essas pessoas. Interaja com as pessoas pela internet, que com certeza também você vai conseguir desenvolver muito mais. À medida que você vai aprendendo, você precisa ir produzindo também, até para testar se você está sendo claro e tudo mais. Até aí tudo certo, pessoal? Vamos falando aí. Vou seguindo aqui minha listinha. Próximo item. Assista filmes, séries e programas de TV em inglês. E aqui a gente cai numa polêmica, porque as pessoas elas ficam meio bravas comigo quando eu digo isso. Mas, se você coloca a legenda em português, você não está estudando inglês. Se você coloca a legenda em português, você está lendo em português. Ai, teacher, mas eu presto atenção. Presta nada, deixa de história. Não presta atenção nada. Seu olho vai lá na legenda e você fica lendo a legenda em português. Às vezes, vira e mexe, você faz a relação de uma palavra ou outra. Pra você treinar com série, com filme, com programa de TV, desliga a legenda. Desliga a legenda, no máximo coloca a legenda em inglês. Se você colocar a legenda em inglês, você vai estar lendo em inglês. É válido. Se você estiver deixando sem legenda, você vai estar ouvindo em inglês. Super válido. Mas se você deixa a legenda em português, gente, você está lendo em português. Não adianta ficar bravo comigo. Eu não conheço ninguém que ficou fluente, que super aprendeu inglês, ouvindo áudio em inglês e lendo em português. Eu não conheço essa pessoa. Se vocês conhecem aí, me contem. Sinceridade da teacher tá no talo hoje. Levemente, né? Levemente. Às vezes sai, assim, essas coisas. Às vezes sai, gente. Mas, olha, geralmente eu sou um docinho, tá? Mas é verdade, gente. É porque existem umas... Gente, que saco meu nariz. Existem umas crenças que as pessoas têm, que saem contando aí pra vocês, e que vocês acham que é verdade. Aí depois não acontece o milagre de ficar fluente, e aí você fica pé da vida com você. Isso que me deixa doida. Nossa, o fulano falou que se eu assistisse série com legenda em português, eu ia aprender inglês. Não aprendi. Nossa, como eu sou burro. Não, o fulano que foi um sem vergonha te falou que não devia. Então, você vai aprender... você quer aprender inglês usando série, usando filme, usando programa de TV? Tudo em inglês. Legenda e áudio. Se você precisar da legenda. Dentro de uma estratégia, você pode sim usar a legenda em português. Mas a maioria de vocês não usa estratégia. A maioria de vocês taca lá o trem em português e vida que segue. Então, tem aqui no perfil, inclusive, nos fixados ali, tem como estudar inglês com série, tem indicação da minha série favorita, que é The Good Place. Tem lá a indicação mostrando pra você por que é uma série tão incrível pra aprender inglês. Então, terminando a live, vai lá no feed, já vai anotando, inclusive, tudo que você tem que olhar lá no feed, porque tem muita coisa. Vamos lá. Eu sou dessas. Às vezes até me perco, pois estou focada na legenda. Exatamente. Eu sei, gente, eu sei, eu conheço vocês. Eu conheço vocês mais do que vocês conhecem vocês. Eu sei. Gente, são 15 anos lidando com alunos. Adolescente, adulto. E nos últimos, desses 15, nos últimos, vamos colocar 7, exclusivamente com adultos. 100% com adultos. Então eu sei como é.
E eu sei que a gente se engana às vezes. Ah, eu tô estudando inglês com série. E quando vai ver, tá lá legendando em português, tu tá só lendo português. Então, de olho nisso aí. Próximo, ouça músicas em inglês, gente. Olha só, até agora, tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com pegar o livro e ficar lendo regras de gramática. Vocês notaram? Nada tem a ver com isso até agora. Botei a mão aqui e vi que eu tô igual a foto da moça que entrou, da Miriam. Então, gente, ouça músicas em inglês. Só que aí, você vai tentar ouvir ao máximo músicas em inglês e tentar pegar palavras, pegar frases. Você vai fazer um trabalho depois de pegar a letra da música e ir acompanhando. Com certeza vocês já viram vários memes aí relacionados à música, né? Que a pessoa tá lá cantando a música assim, aquela música romântica. A pessoa chega, tá aqui, ó, toda no romance, toda preparada assim, pronta pra cantar pro boy, pra cantar pra girl. Quando vai ver, a música é pauleira, só fala do que não deve. Então, gente, cuidado com esse negócio de música, viu? Olhem a letra. Todo mundo tem o hábito de ouvir música em inglês, gente. Então, olha a letra, acompanha. Não tem problema você olhar a tradução para saber, para ter uma ideia do que a música fala. Mas a questão é, coloca a música porque é um negócio que você vai ouvindo ali no seu tempo morto, enquanto você tá lavando louça, enquanto você tá no transporte público, enquanto você tá no seu carro, enquanto você tá tomando banho, enquanto você tá limpando a casa. Coloca a música e vai tentando ouvir, identificar palavras, frases, à medida de... Vem cá. Aquela história de tu botar lá a playlist pra dormir, a pessoa falando inglês, e o povo fala que você acorda fluente, né? Você já acorda fluente, acorda sabendo tudo, ficando ouvindo inglês. Não, gente, pelo amor de Deus. Para de deixar o inglês como background noise. Background noise é aquele barulho de fundo, sabe? Para de deixar o inglês como barulho de fundo. Coloca intenção, intencionalidade no que você tá fazendo. Você tá ouvindo a bênção da música? Pega a letra da música, meu amor. Acompanha a letra. Tenta entender uma palavra ou outra. Nossa, eu entendi, ó. Entendi a palavra table. Aí, depois, na 10ª vez que você estiver ouvindo a música, você vai entender table, você vai entender door, você vai entender my girl, você vai entender várias palavras. Então, é um processo de insistência também, né? Você não vai largar. Lembra que isso aqui é coisa pra vida inteira. Lembra que não tem início, meio e fim. É pra vida, tu vai seguir. Então, a questão das músicas aí, tudo certo? Vocês estão só no kkk, né? Eu bem sei que vocês estão se identificando aí com o que eu tô falando. Próximo item. Ouça podcasts e assista vídeos sobre assuntos gerais, assuntos que você gosta. Exatamente nesse tempo morto. Acabou que eu já adiantei um pouco aqui. Tempo morto é aquele tempo que você tá ali fazendo alguma coisa, principalmente física, né? E tua mente tá vazia. Então, enquanto você tá lavando louça, eu vou contar aqui pra vocês um segredo que pouquíssimas pessoas sabem, tá? No meu tempo morto de lavar louça, eu assisto série. Eu boto assim o celular no cantinho do escorredor, assim, e eu vou lavando louça e assistindo série, porque meu cérebro tá vazio, ué. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer isso com um vídeo em inglês sobre um assunto que você gosta, com os stories de alguém que você já tá seguindo, porque você sabe que seguir na rede social é uma boa. Você pode ouvir um podcast. Isso enquanto você toma banho também. Isso enquanto você tá lá no ônibus, enquanto você tá no metrô, enquanto você tá dirigindo preso no engarrafamento. Tudo isso é oportunidade para você tá colocando o inglês no seu dia a dia. Você tá lá no trânsito, no engarrafamento. Ao invés de colocar um podcast em português, ou ao invés de colocar uma música em português, ao invés de colocar um vídeo em português, coloque em inglês. Traz para a sua realidade temas que você gosta. Ai, teacher, mas eu não entendo tudo. Tu só vai entender tudo depois que você tentar e desenvolver bastante. Tem que dar o primeiro passo. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas assim, eu não vou fazer porque eu não entendo. Pois é, mas se você não fizer, você não vai entender nunca. Então, é um processo de começar mesmo sem saber muita coisa. E aí você vai desenvolvendo, certo? Vamos seguindo. Podia rolar uma lista de podcasts interessantes. Podia. Não sei se vocês... Não sei. Será que vocês querem mesmo? Será que eu faço uma lista com podcasts interessantes?
Talvez, vamos ver, se tiver uma galera aí pedindo essa lista de podcasts interessantes, se for de interesse geral, eu posso fazer. Mas aí vocês vão ter que me falar aí nos comentários se vocês querem essa listinha ou não. Se eu fizer isso, eu quebro a louça. Misericórdia, não, cuidado. Foca na louça, porque não podemos ter prejuízos financeiros, não é? Pelo amor de Deus. Próximo item aí, pessoal. Faça anotações durante o seu dia. Durante o seu dia, faz anotação. Você pode fazer a sua to-do list, que é a sua listinha de itens a fazer ali no dia. Então, eu preciso comprar comida, preciso lavar o banheiro, preciso fazer tal coisa. E vai fazendo a sua to-do list in English. Teacher, não sei todas as palavras, coloca as que tu sabe. Vai fazendo. Lista de compras, um diário. Então faça anotações durante o seu dia. Para ali no meio do dia, escreve como que você tá se sentindo, escreve o que você já fez, o que você tá fazendo, o que você vai fazer. Então, tenta colocar esses momentos em que você produza, né? Porque consumir é mais fácil do que produzir. Então, a gente geralmente tem essa tendência a ouvir, ler, aí na hora de produzir a gente dá aquela empacada. Então, tenta fazer esses momentos de escrever alguma coisa. Se você já tem um nível maior de inglês, né, um nível mais alto de inglês, faz isso de você escrever um diário ali, ou não precisa ser um diário propriamente dito, mas um cantinho onde você vai fazer um resuminho ali do que você fez no dia, do que você tem pra fazer. Isso é uma boa também, beleza? Notícias e livros. Notícias e livros, gente. Tem um monte de perfil no Instagram, de site onde você pode ler notícias. Inclusive notícias adaptadas também. Tem um que eu sempre recomendo que é o News in Levels. Se alguém puder digitar aí nos comentários, por favor. Meus alunos todos conhecem o News in Levels. Se puderem digitar aí nos comentários, por favor. News in Levels, por exemplo, você tem notícias adaptadas. Então, você tem notícia real, mas mais simples para quem tem um vocabulário um pouquinho mais limitado. É válido, gente. É válido. Você tá pegando, ao invés de pegar a notícia em português, você tá pegando a notícia em inglês. É super válido. Então, ler notícias, ler livros. Gente, livro, News in Levels, exatamente, Adriele. Ótimo, o próprio. Então, é um site que super ajuda na hora de ler notícias aí. Livros, pessoal, leiam em inglês. Teacher, eu não entendo tudo. Pega livros mais simples. Existem sites também, tem domínio público, enfim. Tem um monte de coisa que você consegue baixar na internet. Você nem precisa comprar esses livros. Então, você pode ler coisas mais simples. Então, historinhas infantis. Ai, teacher, mas é bobo. Mas você tá praticando inglês. Você não tá lendo ali porque a história é super maravilhosa. Você tá lendo porque você tá praticando inglês. Então, cria esse hábito de ler coisas que aí você vai desenvolvendo também com o passar do tempo. E daqui a pouco vai estar lendo aí aquelas sagas, aquelas trilogias enormes. Próximo. Use post-its. Eu sou a doida dos post-its. Eu tenho post-it de tudo que é tamanho. Gente, usa post-it para nomear as coisas que você está aprendendo. Se você está aprendendo, por exemplo, partes da casa, pega um post-it e sai grudando. Kitchen, bathroom, bedroom, living room, dining room, garage, coisas na sua casa. Wall, window, books, door. Sai nomeando, sai colocando as palavras, porque toda vez que você passar, você vai olhar aquilo ali. E cada vez que você olha, você vai ajudando o seu cérebro a lembrar. Então, sai usando post-it por aí. No seu trabalho, mesma coisa. Claro que isso varia muito, né, do que você está aprendendo, do que você está estudando. Isso também vale para palavras que você está tentando memorizar, que você está tentando aprender. Então, tenta colocar post-its por aí, que isso também ajuda bastante. Próxima questão. Participe de grupos de interação. Essa questão de grupos de interação é na ideia de você ter ali uma comunidade de pessoas que falam inglês, né? Recentemente eu comecei as aulas com uma aluna que os amigos dela têm hábito de falar inglês. Então, para ela já é normal ter esses momentos de interação em inglês, porque os amigos dela têm esse hábito. Eu sei que isso não é assim tão comum,
geralmente as pessoas têm uma certa dificuldade de achar pessoas para falar inglês. No entanto, gente, foi o que eu falei pra vocês. Tem grupos por aí, tem sites, tem fóruns, tem pessoas em aplicativos para você tentar, às vezes, montar ali um grupo de pessoas interessadas em falar. No trabalho, geralmente, isso acontece. Geralmente, as pessoas têm vergonha de participar, né, do trabalho, porque o trabalho é aquele lugar que você não quer, né? Não é aquele lugar que você quer passar vergonha. O trabalho é o lugar onde você quer, né, mostrar o seu ponto forte e tal. Só que o que você precisa pensar? Eu só vou ficar bom, eu vou ficar bom para participar e seguro para participar lá no meu trabalho quando eu praticar de alguma outra forma. Seja com o meu professor, seja com o meu amigo, seja com a pessoa do aplicativo lá do outro lado do mundo, seja no fórum que eu tenho na internet. Então, lembra que a gente falou, acho que na primeira live que a gente começou, que confiança é construção. A confiança para falar, ela é construída. Então, você só vai conseguir interagir. É muito raro a pessoa que, assim, de cara já mete as caras e começa a falar inglês sem vergonha, sem estar preocupada em passar vergonha ou estar falando errado. É raro. Geralmente as pessoas têm uma vergonhinha. Então, é uma construção. Você começa achando uma pessoa com quem você se sente mais à vontade. Geralmente essa bênção é o professor. Então, eu tenho alguns alunos que são assim, eles começaram pegando segurança para falar comigo. Beleza, eu tô seguro para falar com a teacher. Então agora eu vou tentar falar em outro ambiente. Aí a pessoa vai para outro ambiente tentando falar. E por aí vai. Lá no trabalho tem um grupo de interação, mas eu morro de vergonha de participar. É exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Então, pessoal, a grande questão aqui, pra gente poder encerrar, a grande questão do ambiente de imersão, eu dei aqui vários exemplos. São exemplos que eu consegui pensar aqui de uma forma rápida. Mas acontece que cada pessoa precisa descobrir como que você consegue inserir o inglês como parte da sua vida. Quanto mais você tiver o inglês como parte da sua vida, melhor e mais rápido você vai aprender esse idioma. Então, a pessoa que tem pressa, né? Existem esses casos daquelas pessoas que têm pressa para aprender. Vocês podem ver que elas mergulham de cabeça no inglês. Tudo que lê é inglês, tudo que assiste é inglês, tudo que faz tem a ver com inglês. Então, essa questão de pensar em como você coloca no seu dia a dia é primordial, é necessário. Pense, além da aula, como eu consigo colocar o inglês? E vocês viram aí que os exemplos que eu dei, nenhum deles, ó, vou até olhar de novo, nenhum deles envolve pegar um livro, fazer atividades de gramática, estudar listas de vocabulário. Não, é tudo coisa prática, coisa do dia a dia, coisa que você faz de forma natural. Quer dizer que ter um ambiente de imersão, ter um ambiente de imersivo é fácil? Não, não é fácil. Principalmente no início, vai levar aí uma certa adaptação. Então, pode ser que você comece a fazer e você fala, putz, tá muito difícil, putz, não tô conseguindo. Insista, gente, insiste. Eu faço um desafio com vocês. Façam um ambiente, comecem a fazer coisas imersivas em inglês e aí no final de um mês, você me fala se você ainda quer desistir. Você me fala assim, depois de um mês, você me fala se você ainda quer jogar tudo pro ar. Eu tenho certeza que não, porque um mês já é o período de você se adaptar, já é o período de você entender que vai ter algumas coisas que você não sabe, mas que você vai aprendendo no caminho. Então não deixem de forma nenhuma de tentar, porque eu não tô conseguindo. Você só vai conseguir se você entrar em movimento, tá? Então não se esqueçam disso de forma nenhuma. Beleza, meu povo? Ficou claro aí sobre ambiente imersivo? Conseguiram entender bem o que é, qual é a vantagem de ter esse negócio, algumas ideias de como fazer? Ficou tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês viram aí que várias vezes eu coloquei indicações ali do meu feed, do Instagram. Olha, tô até aqui já botando umas palavras em inglês. Em inglês não, né? Em inglês e com a pronúncia em inglês. Então, lá no feed tem muita indicação de sites que você podem usar, de ferramentas que vocês podem usar. Gente, usem as indicações.
Testem as indicações. Coloquem o inglês na vida de vocês. O inglês de vocês, ele não nasceu para ficar numa caixinha, que é o momento da aula dentro do livro didático. O inglês de vocês nasceu para vocês lerem, escutarem, falarem, escreverem. O inglês de vocês, gente, é para ser um negócio igual é o seu português, tá? Para você usar, para você entender, para você ter acesso a materiais que você não tem em português, para você ter acesso a notícias, a estudos, para você ter acesso a coisas que você não tem no português. Então não deixem o inglês de vocês dentro de uma caixinha. Não se contentem em fazer uma aula 1, 2 vezes na semana, isso é o mínimo. Isso vai te ajudar? Vai! Mas se você quer aprender inglês, se você quer ser independente com o inglês, faça um ambiente imersivo. Coloque o inglês o máximo possível aí na tua vida, que você vai ver que tem diferença, beleza? Essa live falou muito comigo, só me fez perceber que vivo numa zona de conforto. Pode ser zona de conforto, pode ser às vezes nunca ter parado para olhar por esse ângulo. A minha função aqui é essa, botar vocês para raciocinarem, dar ferramentas, abrir aí novas janelinhas para que vocês possam ir pensando. Tô aqui para isso, meu povo. Então, tendo dito tudo isso, convido vocês então a acompanharem o feed, acompanharem os stories. Sempre tem coisa nova por aqui. Toda terça-feira às 8h30 a gente tem nossa live. Salvem aí essa data. Coloca lá na tua agenda. 23 de maio. Falta menos de um mês. Menos de um mês. Vocês estão entendendo isso? Falta menos de um mês para vocês terem acesso a uma super novidade que vai rolar por aqui. 23 de maio, vou contar tudo para vocês. Então, guardem aí essa data. E, de novo, se tiverem sugestões de temas para as lives, coisas que vocês querem que eu trate aqui, podem me mandar por direct. Não se esqueçam de que toda terça-feira, 8h30, tem live por aqui. Beleza, meu povo? Por hoje é isso, então. Have a good night. See you next time. Bye, bye.